Olá, boa noite a todos. Boa noite aos companheiros presentes aqui hoje na Atitude de Amor. Boa noite você, internauta, que está em casa, nos acompanhando neste momento do Evangelho em casa, da nossa live, aqui pela página da Atitude de Amor. Quero dar hoje uma boa noite muito especial para você que nos acompanha em todas as quartas, pela Atitude de Amor, e para você que está nos vendo também pela página da USE Intermunicipal Cotia. Como todos já estão habituados a me ver aqui, sabe que eu sou trabalhadora aqui da Atitude de Amor, mas hoje eu quero me apresentar também como Mira e coordenadora do Departamento de Arte da USE Intermunicipal Cotia. Por que isso? Hoje nós estamos numa semana extremamente especial, devido ao aniversário do Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril. Estamos na nossa segunda semana espírita da USE Intermunicipal Cotia. Este ano nós escolhemos como tema para homenagear o médium de Sacramento, Eurípides Bassanufo, onde as palestras com os temas central todo voltado para a sua vida, a sua trajetória no meio espírita. Então, para você que ainda não está seguindo a Semana Espírita, quero te convidar a entrar também no Facebook USE Cotia e apreciar as palestras que nós já tivemos desde domingo com a abertura do Evangelho no Lar. Tivemos na segunda, ontem na terça, hoje nós estamos aqui ao vivo e também teremos na quinta, sexta e mais uma live no sábado às 20 horas pela USE Cotia. Como nós faremos hoje, né? Nós seguiremos a rotina da Atitude de Amor, que nos recebe neste momento, né? Teremos a explanação do Evangelho, em seguida nós teremos a prece do nosso passe e as vibrações e as preces finais. Então convido você que está chegando agora a ficar conosco até o final. Para darmos início, a nossa prece hoje será um poema declamado pela atriz, nossa companheira aqui de trabalho, Valéria, que irá fazer uma explanação do poema Deus, de Eurípides Bassanufo, que podemos envolvê-la com carinho, e em seguida vamos envolver a expositora da noite, Eveline, que está com o tema Eurípides, Espiritismo e Trabalho no Bem. Boa noite a todos. Boa noite. Poema Deus. O universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é esforçoso interferir que a do universo é superior a toda inteligência. A causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência da consciência, é Deus, nome 1000 vezes santo e que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconhecer-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mão que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no astro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, no fogo do gênio. Deus, reconheço eu, Senhor, na flor, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço você, Senhor,
nos lindos antélios, nos íris multicor, nas auroras polares, na lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor da constelação. Deus, reconheço-os eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem do mundo, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço eu, Senhor, como Jesus quando ora: Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos quando cantam: a glória a Deus nas alturas. Aleluia. Boa noite a todos. O som tá bom? É com muito prazer que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, aqui na Atitude de Amor, para mais um Evangelho em Casa, mas também estamos aqui recebendo algumas pessoas na modalidade presencial. O nosso tema, Eurípides, Espiritismo e Trabalho no Bem. Muito importante, meus amigos, que nós busquemos os exemplos de grandes personalidades que colocaram a sua vida à disposição do trabalho no bem, do trabalho em nome de Jesus, desenvolvendo a caridade na sua mais simples expressão. E Eurípides Barçanufo é um destes, é uma destas personalidades que estamos durante esta semana fazendo as nossas homenagens. Ele, os exemplos de vida de Eurípides, ele praticou realmente o Evangelho na sua mais verdadeira pureza, porque exercitava todos os dias da sua vida aquilo que o Mestre, que é o nosso grande Mestre Jesus, o que ele veio a nos ensinar. Pois bem, para começar a falar de Eurípides, eu vou voltar um pouco antes de Eurípides Barçanufo existir. Conta-se que, no tempo ainda de Jesus, havia um moço, um rapaz, chamado Marcos. Marcos, ele era um jovem romano, seguidor da doutrina dos essênios. Marcos recebeu do próprio Jesus, quando Jesus foi visitar aqueles seguidores dos essênios, ainda com 15 anos de idade, Marcos vai receber ali as instruções, as orientações de Jesus. E ele então, abraçando aquela doutrina que ainda ia começar a ser divulgado mais tarde, ele começa a pregar os ensinos de amor que ali, durante um curto período de tempo, havia aprendido com o jovem Jesus. E então ele pregava, afirmando também que Cristo já estava entre eles. Como resultado, o Sinédrio o condenou à fogueira e ele morre em martírio. Marcos se torna o primeiro mártir da nova aliança do amor. Durante, então, as perseguições ao cristianismo nascente, algum tempo depois, essa alma, Marcos, ele retorna, renascendo então, agora como pupilo de Inácio de Antioquia, que por sua vez era seguidor de João Evangelista. Então, Marcos se torna agora na posição do pupilo, não era mais na personalidade do Marcos. Mas ele se torna um grande pregador da Boa Nova, substituindo muitas vezes o seu benfeitor, Inácio de Antioquia, em suas pregações. E então ele vai conviver também com João o Evangelista. E mais uma vez morre martirizado. Mais adiante, no século III,
vamos encontrar esse mesmo espírito reencarnado agora na personalidade de Rufo, um escravo cristão, também sacrificado brutalmente até o esquartejamento. Isso por se manter fiel à doutrina de Cristo. Em sua penúltima reencarnação, esta mesma alma, ele vai reencarnar em 1741, em Zurique, na Suíça, com o nome de Johann Caspar Lavater. Ele foi contemporâneo e amigo de Pestalozzi, aquele Pestalozzi, educador, que mais tarde vai se tornar professor, o mestre de Allan Kardec, na escola de Yverdon. Lavater, então, ele vai se tornar um grande orador, teólogo e filósofo e pregador da doutrina de Jesus. Já desencarnado, Lavater, então, ele vai receber elogios de Allan Kardec e de Leon Denis, porque aquilo que Lavater pregava, as suas ideias, tinha muito a ver com a doutrina dos espíritos que ainda estava ali surgindo. Estas informações nós fomos buscar no livro de Eurípides, O Homem e a Missão, também no livro A Grande Espera, de Corina Novellino. Também nós fomos buscar no livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, como também nós vamos buscar em informações, em declarações que Emmanuel traz através de Chico Xavier. Nós colocamos tudo isso aqui para que nós possamos ter ideia de quem foi Eurípides Barçanufo. A última encarnação, então, ele renasce como Eurípides Barçanufo. São alguns exemplos de vidas, de reencarnações de Eurípides Barçanufo. Só para a gente ter assim a ideia da elevação espiritual desta criatura. Eurípides Barçanufo, então, renasce no dia 1º de maio de 1880, na pequenina cidade de Sacramento, para dar continuidade à sua pregação em nome de Jesus, em nome de Deus, para atender a todos os necessitados que ali se acercava dele. Na infância de Eurípides, já se mostrava, já se percebia o seu amor ao próximo. Em torno de 4 anos de idade, Eurípides já colocava ali, apesar de muito pequenino, o seu interesse pelos enfermos, necessitados de toda a ordem. Ele se preocupava. Ele era filho de uma família carente. Os pais de Eurípides, ele não tinham posses, né? Mas muito amorosos. E ele era o 3º filho de uma prole de 15. Ele preocupava-se especialmente com a sua mãe, que era portadora de uma doença desconhecida, ninguém conseguia, os médicos não conseguiam identificar. Ela tinha crises nervosas que a faziam desmaiar. Católico fervoroso, Eurípides era. Não só Eurípides, como sua família e toda a cidade de Sacramento. Tinha comportamento exemplar, inteligência aguçada e um grande senso de responsabilidade. Isso não é de se estranhar. Com um passado espiritual como o dele, ele realmente já trazia tudo isso como conquista do desenvolvimento ao longo da sua vida espiritual. Eurípides, então, ele vai estudar no Colégio Miranda,
E ainda menino, ele se torna auxiliar de seus professores. Em casa, ele assume a responsabilidade da educação de seus irmãos. Ele dá início, então, ainda na infância, à sua missão de iluminar almas, de iluminar mentes. A juventude de Eurípedes, também marcada pela providência aos sofredores e fraternidade e amor a Deus. Com apenas 17 anos de idade, Eurípedes, já incentivado pela ideia de curar a sua mãe, ele tem a oportunidade de estudar diversos livros que ele tomou emprestado de um amigo, que falava sobre homeopatia. Ele estuda esses livros profundamente e abre uma pequena farmácia homeopática. Ele abre essa farmácia e vai atender gratuitamente a todos os pobres que viviam ali em Sacramento e nas redondezas. Ele saía pela madrugada para atender a estas criaturas, a estes sofredores, distribuindo então os remédios, e mais tarde ele atendia aqueles seus amigos, as famílias abastadas. Então, toda a cidade de Sacramento e região buscava a ajuda de Eurípedes através da homeopatia. E tudo ali, os remédios eram distribuídos gratuitamente. Além disso, Eurípedes, ele cumpria atividades, ofícios na Igreja Católica. Afinal, ele era um católico fervoroso. As atividades, ele se dedicava a atividades na casa comercial de seu pai, uma pequena casa comercial. Ele se dedicava ali no início, atendendo as pessoas que vinham ali comprar, mas também fazendo a contabilidade da empresa, de tal forma que o valor, o dinheiro, o salário que ele recebia, ele dava manutenção à farmácia. Ajudou também a fundar a Irmandade São Vicente de Paulo, sendo secretário dessa Irmandade e também desenvolvendo atividades de assistência social. Não podia ser diferente. Ao mesmo tempo que ele cuidava das pessoas, em termos da sua saúde, ele também já providenciava as necessidades materiais daquela população, além das necessidades morais, do auxílio, das recomendações. Decidido então a estudar medicina, ele vai com seu pai até o Rio de Janeiro e consegue uma vaga numa escola preparatória para o curso de medicina. No entanto, ele, percebendo que a sua mãe sofreria muito com a sua ausência, sofreria em termos da saúde, né? Ele desiste desse seu objetivo e vai dedicar-se à função de educador e professor. Meus amigos, Eurípedes, aos 22 anos, ele funda uma escola, o Liceu Sacramentano, que vai se destacar pelo método de ensino que ele adota. E que método de ensino é esse? Lembram-se que Eurípedes foi contemporâneo e amigo de Pestalozzi? Naquela reencarnação, quando ele estava ali na personalidade de Lavater? Pois bem, Eurípedes, então, adota uma metodologia de ensino semelhante à de Pestalozzi. Percebamos que até então ele não era espírita. Para ter este conhecimento do mestre de Lyon, né, de Allan Kardec, o mestre de Lyon, né, e nem de Pestalozzi. Ele dedica-se à função, então, de educador. Importante destacar
que em todas as atividades que Eurípides desempenhava, seja na igreja, seja na escola, seja na farmácia, Eurípides ele incentivava todos aqueles que estavam com ele à prática da caridade. Então, por exemplo, aqueles seus alunos da escola sacramentana não apenas participavam ali com Eurípides das atividades escolares, mas também o acompanhava nas atividades da farmácia, o acompanhava nas visitas aos doentes e na distribuição de alimentos para os mais necessitados. Ele envolvia tudo e a todos em torno da prática do Evangelho de Jesus. Todos que estavam ali ao redor eram incentivados por Eurípides a praticar os ensinos de Jesus, não só aprender. Mas, finalmente, como é que Eurípides, esse católico fervoroso, torna-se adepto à doutrina espírita? Aos 23 anos de idade, Eurípides recebe uma Bíblia de um de seus amigos padres. E, essa época, ninguém podia, fora do clero, ler uma Bíblia. A Bíblia era uma leitura proibida para aqueles que não pertenciam ao clero. Mas então, esse padre empresta secretamente a Eurípides, ele oferece, não é Eurípides que pediu, foi ele mesmo que ofereceu, o padre. E então Eurípides lê a Bíblia por inteiro, encanta-se com os ensinamentos, mas no que diz respeito ao Sermão da Montanha, Eurípides não conseguiu achar embasamento na doutrina católica, na Igreja Católica, que pudesse explicar o Sermão da Montanha. Porque ali dizia, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, mas dizia que estes herdarão a terra. E ele ficava, mas como? Como dentro desses conceitos, se não há como voltarmos numa reencarnação, numa possível reencarnação, porque na Igreja Católica não aceita, como isso pode ser justificado? Eurípides vai buscar a ajuda dos padres, mas eles também não conseguem trazer para Eurípides uma justificativa, uma explicação que lhe acalmasse o coração. Nessa mesma época, na fazenda Santa Maria, ali nos arredores, aconteciam reuniões estranhas, reuniões de estudo de uma doutrina até então desconhecida, a doutrina dos espíritos. E ela era conhecida como a doutrina dos demônios. Bem, e para a tristeza de Eurípides, o seu tio querido, o tio Senhor, que era o tio Mariano, era um dos dirigentes dessas reuniões. Nós podemos imaginar Eurípides e toda a sua família, católicos fervorosos, diante dessa situação. Nas ocasiões em que esse seu tio o visitava e ficava hospedado em sua casa, porque esse seu tio ele era irmão da sua mãe, Eurípides então tinha palestras fervorosas, vamos dizer assim, sobre diversos pontos de vista diferentes das religiões. Mas Eurípides, por mais que questionasse ao tio Senhor as respostas para diversas questões, o seu tio não conseguia lidar porque ele era um homem simples e Eurípides extremamente inteligente e culto. O tio Senhor, então, resolve lhe emprestar um livro que se chama Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides, recebendo aquele livro, já era noite, ele vara a noite lendo aquele livro. No final,
Na manhã seguinte, ele estava deslumbrado, elogiando a lógica daquele autor. Tudo para ele começou a fazer sentido dentro dos conceitos que Leon Denis trazia a respeito da doutrina espírita. Então, Eurípides, ele é convidado para participar de uma reunião lá junto com o seu tio senhor, o seu tio Mariano, na fazenda Santa Maria. Importante também destacar que profundamente abalado nas suas convicções católicas, ele começa a restringir os seus ofícios dentro da Igreja Católica. Ele começa a estudar a doutrina dos Espíritos. E isso vai despertar muitas apreensões, tanto ao clero, tanto à igreja que ele frequentava e os seus amigos padres, como também aos seus familiares. Nessa primeira reunião que Eurípides comparece na fazenda Santa Maria, ele não avisa que vai comparecer. Ele recebe o convite e, junto com o amigo, ele aparece sem avisar que vai comparecer. De início, ele já percebe uma grande diferença naquele ambiente simples onde acontecia aquela reunião. Ele percebe um amor puro, energias elevadas que o envolvia e o fazia de forma sensível, o tornava altamente sensível àquelas energias. E ele nunca havia sentido isso durante os ofícios da Igreja Católica que ele participava. Ele então vai rogar mentalmente, ele vai pedir mentalmente para que o apóstolo João Evangelista pudesse, naquele momento da palestra, vir falar a respeito de quê, gente? Claro que ele ia pedir para saber informações sobre o Sermão da Montanha, que era aquilo que estava incomodando Eurípides. Então ele pede que o Sermão da Montanha seja explicado naquela reunião, mas ele pede mentalmente. E ele ainda diz: eu quero que o próprio João Evangelista venha me dar essa explicação. E eu gostaria que viesse através do médium Aristides, porque o médium Aristides era semi-analfabeto. E ele é atendido através do médium Aristides, e palavras de grande sublimidade. Aristides, então, recebendo João Evangelista, fala a respeito das explicações do Sermão da Montanha. É importante lembrar aqui que Eurípides, ele teve aquela vida que aqui eu mencionei, aquela reencarnação, junto com, em determinada reencarnação, ele se relaciona com João o Evangelista. Vocês estão lembrados? Pois bem, ele era, nessa época, ele era pupilo de Inácio de Antioquia. Numa segunda reunião que ele participa, o seu mentor vai se apresentar. E ele é o apóstolo da caridade, Vicente de Paulo. Vocês se lembram que Eurípides, ele ajudou, quando trabalhava pela Igreja Católica, a montar, a fundar a Irmandade Vicente de Paulo? É o mesmo nome do próprio mentor dele. É claro que foi inspirado pelo seu mentor. Ele diz então, Vicente de Paula então, revela a Eurípides que eles vão juntos montar,
fundar uma nova instituição, onde então o Cristo seria o seu orientador, seria a base, vamos dizer assim. O Vicente de Paulo seria o orientador espiritual e Eurípides seria aquele que iria executar as atividades. Ele pede então que Eurípides se desligue de todas as suas atividades junto à Igreja Católica, porque a obra de caridade de Eurípides iria agora ser ampliada, mas dentro da doutrina dos espíritos. Eurípides também é informado que Bezerra de Menezes, agora desencarnado, né, o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, ele seria seu companheiro fiel em todos os seus trabalhos de caridade. Eurípides, então, converte-se ao Espiritismo e cumpre a orientação de seu mentor. Nós podemos agora imaginar a situação de Eurípides, que antes católico fervoroso, numa cidade onde todos eram católicos, passa a professar então a doutrina dos espíritos, tida como uma doutrina de loucos, do diabo, não é? Como será que a cidade vai receber Eurípides? É claro que o resultado vem grandes incompreensões e abandono, como inclusive Vicente de Paulo, o seu mentor, já havia lhe prevenido. Ele sofre todas as consequências da sua conversão. Ele foi, apesar dele ser muito bem considerado por toda a cidade, reconhecido o seu valor de professor, de cidadão de elevada moral, ele é profundamente incompreendido pela família, hostilizado por boa parte da população, criticado e abandonado pelos amigos, muitas vezes considerado louco, e ficou prestes a fechar o Liceu Sacramentano, a sua escola, que fazia grande sucesso. Isso tudo porque os professores que trabalhavam junto com ele os abandonam. Os pais da grande maioria dos alunos também não aceitam essa sua mudança. E então Eurípides e a sua escola fica reduzida a alguns poucos alunos e ele como o único professor. Embora abatido pelas lutas, ele não perde a fé e ele continua na sua obra de caridade. Ele vai então intensificar a sua obra. O que Eurípides faz? Ele inaugura a farmácia espírita Esperança e Caridade. Então ele amplia aquela pequena farmacinha que ele tinha. Ele amplia os atendimentos à multidão de aflitos e em sua casa ele passa a hospedar alguns velhos abandonados e também os doentes em recuperação. Bezerra de Menezes, em espírito, sempre lhe auxiliando na cura dos doentes e no receituário. Eurípides também vai fundar o grupo espírita Esperança e Caridade, e nesse processo, os seus familiares, que antes o hostilizavam, quando diante da sua conversão, eles passam a estudar a doutrina dos espíritos e realmente se converte também, passando a ser grandes colaboradores na farmácia, no grupo espírita e também na escola, que ainda não falei que ele vai fundar. De início, então, dá início, então, aos trabalhos mediúnicos. Através dos trabalhos de desobsessão, a sua mãe fica finalmente curada, que era o grande sonho de Eurípides, a cura da sua mãe.
ela passava por grandes processos obsessivos. Mas a questão da escola, do Liceu Sacramentano, lhe deixava muito triste. E em determinado dia, ele recebe uma mensagem de Maria de Nazaré, da mãe de Jesus, lhe dizendo que ele não feche as portas do Liceu Sacramentano, mas que mude o nome para Colégio Allan Kardec. E lá nessa escola ele ensinaria, além das matérias normais, né, também astronomia e o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eurípides então faz assim. Então, como era o trabalho de amor no Colégio Allan Kardec? O Colégio Allan Kardec e também o Grupo Espírita Esperança e Caridade destacava-se como oficinas do bem na prática viva do Evangelho de amor. Por que isso? Como também já coloquei um pouquinho antes, Eurípides ele levava todos os seus alunos a todas as atividades de auxílio aos necessitados. Então tinha ali a prática viva de todos aqueles que estavam ali presentes, praticava vivamente aquilo que Jesus ensinava. Então eles iam, acompanhavam Eurípides na assistência, na farmácia, auxiliava a farmácia, digamos, na recepção dali dos clientes, na montagem dos pedidos, embalava os pedidos, despachava nos correios. Os alunos também, no horário fora das aulas, desenvolvia essa atividade. Às quartas-feiras, no Colégio Allan Kardec, aconteciam os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estes estudos, eles não eram estudos apenas para os alunos. A escola abria suas portas para quem quiser entrar. E iam realmente, a cidade começou a frequentar a escola nas quartas-feiras para participar do Evangelho segundo o Espiritismo. E todos eram convidados às reflexões. Não eram palestras, como aqui nós estamos fazendo. Eram estudos reflexivos e todos eram incentivados a colocar ali a sua opinião. E promovia-se também torneios evangélicos que estimulavam os estudos. No momento da oração, acontecia um fenômeno que era um fenômeno de efeito físico. Tanto na abertura do Evangelho como no final, quando Eurípides ia proferir a sua oração, a sua voz, como que por encanto ampliava-se, e em qualquer lugar de Sacramento e regiões e arredores, ouvia-se a voz de Eurípides Barçanufo. Mediunidade de efeito físico. Quando ainda não existia microfones ou alto-falantes. O trabalho de amor na farmácia espírita, Esperança e Caridade, havia um movimento intenso. Eurípides contava com a ajuda de alunos, familiares e de uma única secretária. Só aquela secretária que era remunerada. Todos os outros não. Inclusive Eurípides não recebia salário algum, a não ser como contador lá no trabalho do seu pai, lá na casa comercial de seu pai. Era o único rendimento que Eurípides tinha e que ele empregava todo na farmácia. Eurípides, então, para a manutenção da farmácia, além do seu salário,
ele pedia ajuda, na verdade ele não pedia ajuda, ele recebia a ajuda voluntária de alguns amigos seus mais ricos. Aqueles doentes que Eurípides curava, muitos deles continuavam ali na farmácia em forma de gratidão, contribuindo para ajudar Eurípides. Amigos, enfim, mais uma vez e mais uma vida de Eurípides cheio de vitórias. Ele, como homem, ele vai enfrentar muitas lutas, como por exemplo aqui, ele foi desafiado oficialmente pelo clero, pelo padre Feliciano Iag, para provar diante de 2.000 pessoas em um grande auditório, provar para o clero questões do tipo: se o espiritismo é de Deus, se o espiritismo é religião, se o espiritismo é ciência, se os fenômenos mediúnicos eles não eram obras do diabo. E nesse debate que durou mais de 2 horas, ele foi aplaudido e carregado pelas ruas de Sacramento. Olha que desafio Eurípides teve que passar. E ele fez isso não por ele, mas ele fez pela própria doutrina espírita, que estava ali sendo desafiada e colocada como sendo obra do demônio. Era necessário que Eurípides falasse e defendesse mais uma vez, como ele defendeu tantas outras vezes em outras vidas, e morreu martirizado em nome de Jesus. Ele foi ameaçado de morte, ele sofreu inquéritos por exercício ilegal da medicina. Por que isso? Porque quem exercia a medicina, na verdade, ele exercia tudo aquilo através da mediunidade, da incorporação, que Bezerra de Menezes atuava junto com Eurípides. Eurípides, ele recebeu essa ajuda, ele recebia ajuda de Bezerra de Menezes através de diversas mediunidades, que inclusive amanhã vai falar bastante a respeito das mediunidades de Eurípides Barçanufo. Aqui não há como falarmos sobre a mediunidade, mas ele fazia os receituários, e através de Bezerra de Menezes ele realizou muitos diagnósticos, cirurgias, partos, sem ter um único insucesso. O dia de Eurípides Barçanufo, ele atendia desde cedo aos seus assistidos, né? Recebia milhares de cartas, chegando até a 1.000 atendimentos diários. 1.000 atendimentos diários, através de receituários e preparação de doses homeopáticas para despachar através dos correios para todo o Brasil. Eurípides, enfim, ele desencarna no dia 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos. E ele vai desencarnar vítima da gripe espanhola, da pandemia que hoje nós estamos aqui vivendo. É importante nesse momento lembrar que Eurípides tinha uma saúde muito precária desde que nasceu. Ele era uma criança muito sensível, né? E ele alimentava-se muito pouco e trabalhava demais. Dedicou a sua vida, e nós podemos dizer que Eurípides Barçanufo, mais uma vez,
lidando diretamente com todos aqueles seus assistidos, aqueles seus doentes que haviam contraído a gripe espanhola, ele também se contamina, né? E mais uma vez, entrega a sua vida mais uma vez em benefício da caridade dos pobres. Eurípides Barçanufo, enfim, ele foi um grande vitorioso. Em seu enterro comparece Sacramento toda e mais centenas de pessoas da região. E até hoje Eurípides Barçanufo está na espiritualidade, agindo e atuando e incentivando a todos nós na busca da prática da caridade, da prática no bem, agora através da doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos, agradeço a atenção, que possamos refletir sobre essa história belíssima dessa personalidade. Antes das nossas preces finais, queria mais uma vez fazer um convite especial para vocês, como a Eveline falou. Continue amanhã para conhecer mais um pouco sobre Eurípides Barçanufo e o seu legado de fé, de amor. Assim como ele era conhecido, o apóstolo da caridade, para que possamos compreender e aprender através dos seus atos. Então, amanhã, às 20 horas, pelo Facebook Use Cotia, vocês terão acesso a uma palestra inédita com o tema Eurípides Barçanufo. E neste momento nós sempre lembramos que esta primeira prece é o momento do passe, é o momento que nós nos concentramos em nós mesmos, cada um. Né? Você que está aí na sua casa, você que está aqui no nosso salão da Atitude de Amor presente, né? Que voltamos seguindo as ordens da OMS, né, do Ministério da Saúde, mantendo distância, todos usando máscara, mediante inscrição pelo site, pelo Face, né? Então, convidamos a todos neste momento que relaxemos, nos concentramos e buscamos a imagem do nosso Mestre Jesus. A imagem de um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento e nos envolvendo no teu amor. Que neste momento possamos pedir à equipe espiritual presente, aos nossos mentores queridos, que uma luz salutar envolva a todos nós pelo nosso coronário. Que essa luz intensa de amor percorra os nossos centros de forças, pedindo sempre que as células doentes, as células malsãs, possam ser trocadas por células sadias, células saudáveis. Pai, que essas mesmas energias possam, segundo sempre o nosso merecimento, sanar de nossas dores, melhorar o nosso entendimento e compreender a tua presença ao nosso lado. E nessa mesma corrente de amor, vamos entrar em vibrações pelo nosso planeta, que passa por essa situação pandêmica. Que ele possa ser envolvido em amor, em luz, em energias boas. Que possamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos lares, pelo bairro em que moramos. Que vibrações de amor cheguem até os hospitais neste momento e envolvam não somente os doentes que lá se encontram, mas toda a sua equipe médica física. Que eles possam ser amparados pela equipe médica de Bezerra de Menezes, que possam dar a todos aqueles que ali chegam o amparo físico e espiritual. Que essas vibrações cheguem até nós, nos envolvendo no teu amor. Querido Pai, nós vos agradecemos pela oportunidade da reunião em teu nome. Que você aí na sua casa continue no seu lar em segurança e em muita paz.
que aos colegas, aos amigos, irmãos aqui presentes, possa ter um breve retorno, um retorno seguro aos seus lares. Graças a Deus.